Muito bem. E o entrevistado de hoje é o Baldo Baltazar, professor, reitor pro tempore e que, enfrentando ontem o segundo turno, foi eleito reitor da Universidade Federal de Santa Catarina por mais 4 anos. Agora, as indicações serão encaminhadas a Brasília. Uma lista tríplice a ser encabeçada por Baltazar e os outros 2 nomes resultados de uma composição do Conselho Universitário. Professor Baltazar, meus cumprimentos pela eleição. Me lembro que, depois do ocorrido com o nosso querido e saudoso Luiz Carlos Cal Cancelier, eu fiz a primeira entrevista com o amigo como reitor pro tempore, e o amigo não contava com a possibilidade de uma participação, mas simplesmente de uma transição. A situação mudou, né? Mudou. Boa tarde. Boa tarde, Prisco. É um prazer estar aqui novamente. Satisfação nossa. Realmente as circunstâncias mudaram bastante. No primeiro momento, eu tive um nome referendado pelo Conselho Universitário como reitor em exercício, depois confirmado pelo ministro da Educação como reitor pro tempore, e eu firmemente convencido a apenas fazer a transição. E 2 meses depois, com os convites e uma ligeira pressão de alguns colegas e do próprio colegiado, de diretores de centro e muitos professores, servidores e até mesmo grupos de estudantes, que vendo a forma como eu estava conduzindo o processo de transição, julgaram interessante que eu fosse o candidato. E foi uma vitória consagradora, ganhou muito bem entre os professores, bem entre os alunos e praticamente um empate técnico com os servidores. Mas é um mandato de 4 anos. O mandato da vice-reitora, que foi eleita junto com o Cancelier, é para mais 2 anos. Isso. Ou seja, daqui 2 anos muda o vice-reitor. Essa é uma questão que nós vamos ver como vamos fazer ainda. Não vamos nos preocupar, porque a professora Lacoque é a nossa vice-reitora. Ela deve voltar até final desse mês. Já me mandou hoje de manhã, inclusive, uma mensagem dando os parabéns, dizendo que quer voltar comigo. Então, mas como vamos fazer em maio de 2020, aí vai depender da professora Lacoque. Muito bem. E qual é o planejamento agora para um mandato cheio? Quais são as prioridades, os maiores desafios? Olha, eu diria que o maior desafio é esse que nós ainda estamos enfrentando, que é recuperar a autoestima da universidade. A forma como a gente vem trabalhando realmente tem dado certo, que é com serenidade, com tranquilidade. Buscando a convergência? Buscando a convergência, nesse sentido. Evidente que 4 anos de um mandato exige a realização de um projeto. E nós submetemos à comunidade universitária o nosso plano de gestão, que foi aprovado com a expressivo percentual de 54% dos votos. Mas o país vive um momento delicado, né? Com os recursos escassos, uma eleição pela frente, crise moral, política, econômica também, mas já em recuperação. É uma parada dura, né, professor? É uma parada dura porque nós enfrentamos constantemente o problema de recursos. O orçamento da universidade é um orçamento, aparentemente, impressiona pelo volume. Qual é? 1 bilhão e 400 milhões de reais. Seria o correspondente a o quarto município de Santa Catarina. Verdade. Mas a maior parte disso, 90% disso, é despesa de pessoal e custeio. E custeio, né? E custeio. Então, é dinheiro que é mero movimento contábil dentro da universidade. A necessidade de investimentos, né? Não só físicos, mas pedagógicos, acadêmicos, né? Sim, e equipamentos. Exato. E nós temos os campi de fora de sede que precisam de recursos também. Nós estamos implantando um curso de medicina em Araranguá, isso exige recursos. Contamos com as emendas parlamentares que estão nos auxiliando bastante. A expansão é indispensável, né, professor? Mas, professor, agradecemos muito a sua presença, sucesso na nova empreitada e conte aqui com o SBT. Eu é que agradeço. E sucesso. Obrigado e até uma próxima. Estou sempre à disposição. Muito grato. Registrar a presença aqui do nosso colega e também professor Áureo Moraes, que é chefe de gabinete do reitor.